Boa noite, irmãos, em nome do Senhor. Eu vou fazer um apanhado desde terça-feira, que nós vimos aqui, terça, nós falamos sobre o anjo devorador, né? Quarta-feira nós já fomos, e a semana nós estamos aqui, né? Na mensagem perguntas e resposta número 3, parágrafo 1º. Observe se Deus te abençoa naquilo que você faz para Ele. Então nós vimos aqui 2 Samuel 6. Vimos os erros cometidos por Davi por não consultar o Senhor. E o primeiro erro foi deles levarem a arca de volta para Jerusalém num carro novo. E então nós vimos em 1 Samuel capítulo 7, versículo 12, que a arca do Senhor, quando esteve na terra dos filisteus, trouxe maldição, hemorroidas, mas chegou o tempo que Davi sentiu que deveria retornar aquela arca. Aí os filisteus chegou num ponto que nenhum filisteu queria a arca do Senhor no seu reino, porque por onde passava a arca do Senhor ia trazendo doenças e maldições. Então eles colocaram a arca do Senhor num carro dirigido por um boi. Fizeram vários ratos, né, de ouro, e foram de longe olhando, e o boi sozinho, sem ninguém dirigindo, foi e levou a arca de volta para Israel. Aí então a arca passou por um período mais ou menos de 20 anos na casa de Abinadab. E Abinadab, seu nome no hebraico, significa pai da generosidade. Pai da generosidade. Também, e então Davi não consultou a Deus e foi buscar a arca do Senhor para Jerusalém.
que era o lugar para onde a arca deveria estar. É o lugar da arca. Então, porém, ele não consultou a Deus. Ele não consultou o profeta. E eles estavam num grande avivamento. E eles mantiveram a linha dos filisteus. Assim como os filisteus fizeram, então eles também fizeram. Colocaram a arca em cima de um carro e um boi estava sob o comando desta arca. Porém, eles anteciparam as Escrituras. E isso não funcionou, porque mais tarde, no Novo Testamento, nós teríamos os 4 guardiões que protegeria a arca. Então, e o primeiro seria o leão e o segundo seria o boi. E o boi fala do ministério sacerdotal. Mas eles, ainda na lei, se anteciparam e trouxeram aquilo. E o Abinadab, o generoso, ele tinha 2 filhos. Então, um se chamava Uzá e o outro Aiô. E o Uzá significa, em hebraico, Deus é a minha força. Então, o Deus é a minha força estava dirigindo aquele carro com o boi. Mas aí tinha música, tinha hinos, tinha avivamento, tinha de tudo, tinha glorificação, era um avivamento. Só que era um avivamento que não estava sob a direção de Deus, porque ele não tinha consultado a Deus, ele não tinha consultado o profeta. Mas você vai lendo aqui, no capítulo 6 de 2 Samuel, e você encontra aqui que eles estavam levando a arca da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô, diante da arca, né? E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor. Veja que era um avivamento. Davi estava se alegrando perante o Senhor com toda sorte de instrumento de pau, de faia, como de harpas, com saltério, com tamboris,
com pandeiro e com símbolo. Então não faltou instrumento. Músico lá de tudo que era jeito. E Davi lá cantando, adorando, pulando, dançando. Mas aí, chegando na eira de Nacon, estendeu usar a mão à arca de Deus. Então, o Deus é a minha força, estendeu a sua mão e foi tocar aonde a palavra disse que não era para se tocar. Nós vamos ver isso aí. E quando o Senhor é a minha força tocou na arca, então, porque a arca estava pendendo, estava escorregando, ela ia cair, e ele, cheio de boas intenções, tentando evitar um problema, ele foi e tocou na arca. Ele impediu a arca de cair. Porém, ele pagou essa imprudência com a própria vida. Aí vem a questão, né? Observe o que você está fazendo para Deus. E veja se Deus está te abençoando. Então, eu penso que, diante daquela festa, daquele movimento, o Deus é a minha força, foi cheio de boas intenções, talvez até emocionado devido à adoração, o culto que estava havendo. E ele viu que a arca ia caindo, pendeu. Então, ele tocou. Aí a Bíblia diz assim no versículo 7: então a ira do Senhor se acendeu contra Uza. A ira do Senhor. Mas não estava uma alegria? Não estava um avivamento? Tem certas coisas que parece que é de Deus, né? E Deus até deixa as coisas irem acontecer. Mas aí, será que Deus não sabia que ali daria em morte? Ele sendo eterno, será que ele não sabia disso aí? Porque ele deixou? Será que ele não sabia? Deus não sabia que ele ia se irar? É claro que Deus sabia. Porém, Deus deixa o homem fazer as coisas, porque isso nos deixaria uma mensagem. Aqui tem várias mensagens. Se nós formos estudar paulatinamente, nós vamos encontrando. Eu estou só fazendo um comentário do que nós vimos terça-feira. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência. Ele foi imprudente.
e morreu ali junto à arca de Deus. Aí então, Davi, que era um homem espiritual, ele parou tudo. Davi, que era um homem espiritual, quando ele viu um só morrer, ele parou a festa, parou a música, parou os músicos, parou os cantores, parou tudo. Por quê? Porque Davi percebeu que Deus não estava abençoando aquilo. E aí, versículo 8. E Davi contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Aí então, aqui, nessa mensagem, perguntas e respostas número 3, no parágrafo de número 81. Pergunta de resposta número 3. Somos todos culpados. Nós o fizemos. Mas quando você vê a si mesmo errado, pare com isto. Pare com isto. As pessoas estão te observando. As pessoas não querem ir à igreja, mas elas te observarão e verão o que você faz. Foi o que Davi fez. Quando Davi viu que ele tinha feito algo errado, porque agora um jovem tinha morrido. E era um jovem que o Senhor era a força dele. E Deus não poupou aquele que ele era a força. Deus não poupou. Então, ontem nós já vimos Ezequiel 9, de 1 a 6. Agora nós vimos os anjos destruidores. Anjos destruidores. E vimos que o julgamento começa na casa de Deus. Então, Davi, quando viu um morrer, ele parou tudo. Porque ele viu que ele estava errado. Então ele parou. Então ele perguntou, ele temeu a Deus e ele perguntou: como virá a minha arca do Senhor? Como que a palavra... Aí então ele deixou a arca na casa de Obed-Edom e voltou para casa. Quando ele retornou para casa, então ele deve ter parado, ele foi meditando nas coisas. E foi: por que isso aconteceu?
Aí ele foi consultar as escrituras. Então aqui ele deixou a casa, na casa de Obed-Edom, e o Obed-Edom significa, o nome Obed-Edom significa servo. Servo, que é o mesmo que escravo. Ele deixou lá e depois de 3 meses foram dizer para Davi: o Senhor, depois de 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-Edom e toda a sua casa. Esse foi o sinal. Deixa a arca quieta, porque provavelmente algo de errado aconteceu. Talvez não seja o tempo. Talvez nós estejamos, nós vimos quarta-feira isso. O irmão Brana viu a noiva saindo do compasso. A noiva. Não foi a igreja. Ele viu a noiva saindo do compasso. E ele começou a gritar para a noiva voltar para o ritmo. Voltar para o ritmo. Mas o sinal foi esse. Chegaram até Davi depois de 3 meses e disseram para Davi, avisaram a Davi dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-Edom. Abençoou o Senhor a casa e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Aí foi, pois, Davi e trouxe a arca para cima da casa de Obed-Edom, a cidade de Davi, com alegria. Só que agora não mais num carro. Agora a arca voltava como as escrituras tinham ensinado. Estava dizendo. A arca voltou nos ombros dos sacerdotes. A eles davam 6 passos e paravam. E aí tinha sacrifício. A eles davam mais 6 passos e paravam. Então, aí nós fomos e deixa-me colocar aqui aonde o Senhor é a minha força errou. Ele errou em números, porque ele não cumpriu Números 4, versículo 15. Estava escrito na palavra. E mesmo que ele era um levita, mas aqui em Números 4, versículo 15, diz assim: havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabando de cobrir o santuário e todos os instrumentos do santuário, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas no santuário não tocarão, para que não morram. Este é o cargo dos filhos de Coate na tenda da congregação. Quando você lê o capítulo 3 de Números, você vai encontrar que os levitas
Levi tinha 3 filhos. Tinha o Gerson, tinha o Coate e tinha o Merari. E todos eles eram do Senhor. Mas Deus os entregou para os filhos de Arão para servirem. Eles serviam os filhos de Arão, que era o sacerdócio. Então, a tribo de Levi foi tomada em lugar de todo primogênito. Os levitas são do Senhor. Números, capítulo 3, versículo 12 e 13. Os levitas são os filhos de Arão. Os levitas são dados aos filhos de Arão para que o sirvam no trabalho do tabernáculo. Versículo 5 a 9. Então, cada um deles tinha um ministério. Mas o Uzá foi tocar e aquilo feriu as escrituras. Então ele morreu. Deus matou aquele a quem ele ajudava, porque não obedeceu a palavra. Aí nós vamos chegando agora, nós passamos nós vimos ontem Provérbios 29 e o versículo 19 ontem, que diz assim: o servo não se emendará com palavras, porque ainda que te entenda, não te atenderá. Provérbios 29, 19. O servo não se emendará com palavras. Isso é uma palavra dos antigos, né? Os antigos diziam isso. Eles diziam, mas rapaz, tu não te emenda mesmo? Tu não te emenda? Então, o servo não se emendará com palavras, porque ainda que te entenda, não te atenderá. Ainda que ele te entenda. Por quê? Porque ele é servo. E Deus não te chamou para você ser servo. Deus te chamou para ser filho dele, filha dele. Deus não nos chamou para sermos servos. Quem é servo é Abraão. Deus nos chamou para sermos filhos e filhas de Deus. Agora, como filhos, nós servimos a Deus. Mas o servo ele não se emendará com palavras. Ele não se corrigirá. Pode falar, mas ele não se corrige. Mesmo que ele entenda, mas ele não vai te atender. Por quê? Porque ele é servo. Mas o filho não. O filho. Então nós vimos que o cajado, ele é um instrumento, não é um instrumento para a ovelha. Cajado não é para a ovelha. Não é instrumento para a ovelha. Cajado é um instrumento para proteger a ovelha.
Cajado é para lobo, é para bode, mas não para ovelha, porque ovelha é dócil, ovelha é obediente. A natureza da ovelha. Então, o pastor tem o cajado na mão, mas não é para... Ele não é um instrumento para bater em ovelha, porque ele não tem como bater na ovelha. Como é que você vai bater num filho que te obedece? Que é manso, que é humilde? Como que você vai fazer isso? Você sendo mal. Nós sendo mal. Mas se um filho não dá, ele é obediente, ele é manso, ele é humilde, como é que a gente vai bater nele, naquele menino, nessa menina? Não, o cajado é para... né? Então isso é bem entendido. Agora, Provérbio 29, 18. É um versículo anterior, que diz assim, a parte A: não havendo profecia, o povo se corrompe. Não havendo profecia, o povo se corrompe. E aqui na pergunta de resposta número 3, parágrafo 55, o Mombrana diz assim: agora eu não desejo embaraçar esta multidão, ou nem mesmo eu para vocês. Mas eu gostaria de saber se eu pudesse perguntar nesta manhã quantos nesta multidão, ou estas pessoas que tivessem o Espírito Santo. Provavelmente 95% de vocês levantariam suas mãos dizendo que tem o Espírito Santo. Eu perguntar aqui, quantos de vocês têm o Espírito Santo? Aí o irmão Brando diz, provavelmente 95% levantará a mão e vai dizer, eu tenho o Espírito Santo. Aí o irmão Brana diz, então eu voltaria e lhes daria uma evidência bíblica, que é Ezequiel 9, versículo 1 a 6. Eu lhe daria uma evidência bíblica, somente uma evidência bíblica, e eu duvido que haveria uma ou duas mãos levantadas. Qual seria a evidência? Se ele perguntasse, simplesmente eu podia amarrar isto em um certo lugar, mas quando você faz isto, você estará ferindo a sua congregação. Esse o ministério pastoral. Mas você tem que tirá-los daquela infância para levá-los à idade adulta. Então não tem como tirar a infância da igreja se não ferir a igreja. Se não ferir a igreja. Se você faz isso, você fere a igreja, mas é necessário, porque tem que tirar a infância da igreja. Tem que mostrar para a igreja que você ainda não o tem. Você ainda não está selado. Aí volto para terça-feira, né? As pessoas dizem, eu ganhei alma para Jesus. Eu ganhei tantas almas para Jesus.
e quando nem a nossa ainda não está ganha. Então, você não ganha, você ainda não ganhou alma para você traz a pessoa para a igreja. Porque evangelho joga rede. E quando joga rede, pega peixe, pega lagosta, pega cobra, pega camarão, pega tudo. Pega galho, pega o que tiver lá. Pega arraia, pega... Aí traz para a praia e vai ser... o ministério é que vai tratar. Aí é que vai separar. É o ofício, a pregação do ofício vai separando. O que é rã, o que é cobra d'água, o que é coisa, aquilo vai separando. E vai pegando os peixes. Então, tirando a infância da igreja, a gente tem que dizer, você já está selado? Você já está completamente cheio do Espírito? Se você não estiver, então não tá salvo ainda. Está em processo de salvação. Porque o Mombrana diz que na mensagem de adoção, que o inspetor, ele quando trabalhava lá na Estrada de Ferro, o inspetor vinha e eles carregavam o vagão, depois vinha o inspetor e balançava. Se tivesse alguma folga e caísse alguma mercadoria, o inspetor mandava tirar tudo e arrumar tudo de novo. E depois do vagão cheio, o inspetor vinha de novo e balançava. E o Mombrana diz, o inspetor é o Espírito Santo. Aí ele vem, balança, se tiver cheio mesmo, não move nada, não tem espaço para mais nada, aí ele pega e fecha o vagão e sela. E aí, vai para o destino. É aí que a sua alma está salva. Mas, vai em frente. Tá bom, vim da igreja, beleza, pode vir. É isso mesmo. Mas nós, noiva de Cristo, podemos sair do compasso. Nós ainda precisamos de uma voz gritando para nos trazer para a fila. Para a fila. Então, não havendo profecia, o povo se corrompe. Se corrompe. Eu voltei para ler Malaquias. Agora eu comecei a ler Malaquias, estudando, meditando. E eu quero compartilhar a minha meditação dessa madrugada com os irmãos. A primeira coisa que me chamou a atenção é que Malaquias capítulo 3, logo depois de Malaquias capítulo 3, é claro, vem o 4. E o 4, aí vem as promessas, né? Para a noiva nos últimos dias. Mas eu quero compartilhar Malaquias capítulo 3, de uma maneira diferente, como Deus me deu aqui, nessa meditação. Malaquias 3, versículo 9.
Malaquias 3, versículo 9. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Veja que ele está falando com Israel, com os filhos de Abraão, segundo a carne. Então, com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Rouba a Deus, né? Versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Eu pus esse pensamento. Se você descobrir, primeira pergunta, onde é a casa do tesouro? Meu pensamento agora. Se você descobrir onde fica a casa do tesouro no natural, você saberá onde fica a casa do tesouro no espiritual. Mas você tem que descobrir. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Outra pergunta. Você percebeu que essa minha casa, esse pronome pessoal, minha, está com letra minúscula? Você percebeu isso? Então, você tem que descobrir onde é essa minha casa, para que haja mantimento na minha casa. E depois, fazei prova de mim, diz o Senhor, agora é com letra maiúscula, Senhor dos Exércitos. Outro detalhe aqui está nessa frase final. Se eu não vos abrir as janelas do céu. Observe que ele não fala da porta, não é porta. Percebeu isso? É janela. O que significa isso? Se não é, ele não disse, eu vou abrir a porta. Significa que quando entra pela porta, está salvo. Então, significa que isso pode não salvar, né? Porque é pela janela e ninguém vai entrar lá pela janela. Ele disse que ele falou isso, né? Se eu não vos abrir as janelas do céu. Então, ele não está falando da porta. Ou seja, isso não te salva, porém, acompanhe o salvo. Mas não te salva. Mas isso também acompanha o salvo. A salvação, né? Outra coisa, uma quarta pergunta está aqui. E por causa de vós... E continua. Abrirei as janelas, se não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal. Percebeu? Uma. Não é umas. É uma bênção. Singular.
Ele abre a janela do céu e derrama uma bênção. Uma bênção. A promessa dele é derramar uma bênção. O que seria uma bênção? Uma bênção. Aí ele continua. E fazei prova de mim, se eu não vos abrir a janela do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Então, essa bênção, ela supre todas as nossas necessidades. Mas ela vem pela janela. Não é pela porta. Parei, fiquei pensando, meu Deus, que coisa interessante. E por causa de vós, repreenderei o devorador. Por causa de vós, repreenderei o devorador. Devorador para quê? Que ele repreende o devorador. Aí veja aqui. Repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra. Eu fiquei pensando, fruto da terra? Vou repreender, por amor de vós, eu repreenderei o devorador para que não consuma o fruto da terra. Sabe, eu fiquei pensando esse fruto. O fruto da terra. Novamente um singular. Não são frutos. É o fruto da terra. Que terra seria essa então? Aí quem gosta de encostar igreja na parede por causa de dinheiro, né? De dízimo, essas coisas assim. Aí eu fiquei pensando sobre esse fruto. Sabe que eu cheguei numa conclusão? Que essa terra pode ser isso aqui, né? O fruto do pó a gente veio, do pó a gente retorna. Então tudo que é da terra. A gente pensa, olha, o devorador devora casamento, viu? Devorador devora casamento, devorador devora saúde, devorador devora, tá dizendo, devora amizade, devorador devora companheirismo, devorador devora até a igreja. Se a gente vacilar, ele devora. Devora filhos, devora esposas, devora marido, devora ministério. Já está dizendo, ele devora, é devorador. Não é só.
é o fruto da terra. Não é fruto do céu. É fruto da terra. E aí, para que não vos consuma o fruto da terra e a vide no campo, vos não será estéril. O que é a vide? Vide estéril? Ou seja, vide que não dá fruto? Irmão, eu tenho tanta coisa aqui. E outra coisa que eu passei por alto. Deixa eu voltar só concluindo. Trazei todos os dízimos em que com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim. Estou errando aqui. É um versículo antes, o 8. Versículo 8. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Até para você ofertar, você tem que saber. Você tem que saber. Você tem que entender. Aí você tem que ter essa revelação daqui de baixo, onde é a casa do tesouro, e essa minha casa, que ele está falando aqui. Então o devorador, ele devora tanta coisa. Ministério que a palavra não levanta, que a palavra destrói, não merece existir. O devorador vem e vai levar. Então, faça uma coisa para Deus e veja se Deus está te abençoando. Se não é só fogo de palha. Porque a bênção de Deus é duradoura. A bênção de Deus não é fogo de palha. A bênção de Deus, o fogo, a palha, o arbusto não se consome. Então, é importante. Quando você vê a si mesmo errado, pare com isto imediatamente. Se corrija. Porque Deus não te chamou para ser servo, Deus te chamou para ser filho dele. E ele é a palavra. Se você é filho de Deus, você é a palavra. Você vai sofrer por cada palavra, você vai gemer, mas você é a palavra. Vai errar? É claro que vai errar. Você tem direito de errar. Erre. Erre, você tem direito. Eu tenho direito de errar. E eu vou errar. E eu sou errado. Mas aí, com o tempo, a gente vai alinhando, né? A gente vai alinhando. Porque nós não somos servos. Nós somos filhos que servimos. Um filho bom serve o pai, serve a mãe. E o Filho de Deus não vai servir o Pai Celestial? Para concluir isso aqui. 83. Pergunta de resposta número 3. Então
você tem a coisa correta. Quando? Quando você tem Cristo. Cristo e o Espírito Santo são a mesma coisa. Espírito Santo, Cristo significa o ungido. E o Espírito Santo é aquela unção. E você é o que é ungido. E é Cristo em você te ungindo. Então você tem uma coisa correta. Então Ele pode te usar para qualquer coisa que Ele queira te usar. Porque você está no corpo e sujeito a qualquer um daqueles dons. Mas veja, para ter um dos dons fora do corpo, isto não faria nenhum bem. O dom fora do corpo, fora da palavra, irmão, pode queimar teu corpo, mas não vai adiantar de nada. Tu pode dar todo o teu dinheiro, tudo que tu tem para os pobres, fora do corpo, não vai. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1 a 3. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, não tivesse caridade, nada disto me adiantaria. Ainda que tivesse fé e entendesse todo o mistério de Deus, nada disso me adiantaria. E ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado como sacrifício, dando todos os meus bens para os pobres, ainda que tivesse fé para transpor os montes, nada seria. Vê? Não depende destas coisas. O Espírito Santo é um ser, é Deus. E Deus em você, a pessoa, Deus, que ilumina todo o seu ser, você é mudado. Você é uma nova criatura. Qualquer coisinha que está errada, Ele lhe dirá que está errada. Então pare. Não faça. Pai, eu não tencionava fazer aquilo. Vê? Tu me perdoas? Vê? Isto é o Espírito Santo. Não importa o tanto que você falou em línguas, o tanto que você corre, o tanto que você pulou. Pensou o tanto que Davi pulou? O tanto que Davi correu? O tanto que Davi gritou? E aquilo não era genuíno? Era genuíno. Em Davi era. Era tão genuíno que quando Uzá morreu, Davi parou. Tem alguma coisa errada. Irmão, tem gente que tem que morrer a família toda e ainda não percebe isso. Tem que morrer a família toda. E não percebe isso, que é o devorador que está devorando. Tem uma fila, sai uma doença, entra outra. Sai uma doença, entra outra. Sai um problema, entra outro. Sai um negócio aqui, entra outro. Já tem uma fila lá na porta da casa. Então, antes que venham os anjos destruidores, aparece esse rapaz aí, esse. E não adianta, o julgamento de Deus começa pela casa dele. Tem que começar pela gente, para depois chegar lá fora. Quando as armas destruidoras na mão desses anjos destruidor, começa na casa de Deus. Você já pensou? A Bíblia não exagera.
A Bíblia não exagera. Quando a Bíblia diz grande tribulação, você está pensando que essa tribulação que tu passa é grande? Nem sabe, nem queiras. Grande tribulação, a Bíblia fala, grande tribulação. O irmão Branham diz, eu preferiria que abrisse a minha barriga a sangue frio, colocasse enxofre quente dentro da minha barriga e costurasse a sangue frio, do que estar na grande tribulação. E agora é profecia por cima de profecia se cumprindo. Sistema financeiro mundial falindo, quebrando. Sistema financeiro mundial. Banco quebrando. Banco nos Estados Unidos quebrando. Tudo quebrando. Agora, a gente não sabe com isso aqui na mão? Com isso aqui na mão, nós estamos passando batido? Sistema financeiro quebrando. Eles não sabem, mas o Tabernáculo Branham sabe. Vocês já viram? Sinais de... Meu amigo, mexer com dinheiro, que é um Deus, vai levar o mundo num desespero. E está todo mundo desesperado. Aonde eu devo? É Bitcoin, é não sei por onde. E colocando os economistas de cabelo em pé. E é renda fixa e tal. E a renda fixa, tá bom, 13,75. Vou botar meu dinheiro na renda fixa, tá bom. O governo já quer dar uma canetada para baixar. Se baixar na marra, inflação de 5, 7% nós temos. A nossa amiga aqui do lado, 100. Você está achando caro uma forma de ovo R$22? Com 7% de juro? De inflação, imagine 100% de inflação, como a nossa vizinha está. Aí você multiplica isso aí. 1 litro, e você está achando caro, R$10, R$5? Rapaz, irmão, nós estamos só no AI. Não é grande tribulação. Nós estamos só no AI. É só ai, ainda não é grande tribulação. Agora imagine os dons fora da palavra, fora do corpo de Cristo. 1 Coríntios 13, versículo 1 a 3. É o dom, os dons fora da palavra, oferta fora da palavra. Aí eu vou dar toda a minha fortuna, todo o meu dinheiro. Se tiver fora da palavra, mano, não vai dar certo. Para você ofertar, você tem que estar na palavra. Para você dizimar, você tem que estar na palavra. Se tiver na palavra, bem. Se não tiver na palavra, não há promessa para entrar pela porta. A promessa para entrar pela porta é na palavra. Ele é a palavra. Jesus disse, eu sou a porta. Então veja bem isso aqui. Agora eu entendo, isso fere. Mas nós temos que tirar a infância da igreja. Para tirar a infantilidade da igreja, tem que ferir a igreja. Tem que ferir a congregação. É necessário para que a igreja amadureça. E não ficar pensando que vai entrar pela porta, vai ser arrebatado, sem J, faltando um J, faltando um tio, engolindo uma frase, engolindo um capítulo. Não, que Jesus é bom. Não, ele não vai perceber que está faltando aqui um capítulo aqui.
Ele vai perceber. Ninguém engana ele. Ele conhece pensamento. Ele sabe o que você vai pensar daqui uma semana. Você não sabe nem o que vai pensar daqui meia hora. Ele sabe o que você vai pensar daqui no próximo mês. E ele tem uma máquina aí tão sofisticada que ele filma pensamento. As pessoas estão olhando lá o anjo do Senhor filmando. Não, eles estão vendo a terra lá. Ele está filmando. Está pensando que está filmando a cabeça do povo. Ele está filmando, está pegando aquilo lá no profundo. Então pense bem nisso, né? Pense bem nisso. Para ter um dos dons fora do corpo, isto não faria bem nenhum. Senhor, eu não gosto de pregar sobre isso. Eu tenho minhas reservas. Eu não gosto. É o tipo da escritura que se eu pudesse, eu não pregava. Só que se eu não pregar também, eu estou omitindo. Eu estou omitindo a verdade. E eu não quero que ninguém me agarre pelo meu colarinho naquele dia, dizendo: o Senhor não falou isso para mim. O Senhor não me ensinou isso. Eu não quero naquele dia me encontrar como aquele pastor que entrou naquela sala quando aquela aquela irmã estava partindo para a eternidade. E a igreja toda cantando: mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E ela estava percebendo que ela estava indo para a quinta dimensão. Foi quando ela reuniu todas as forças, pediu para o pastor encostar bem perto da boca dela, com seu ouvido, para que ela pudesse falar para ele. E ele se aproximou e ela agarrou na camisa dele, o puxou e disse: por que você não me falou a verdade? Eu não estou salva, eu não estou indo para o céu. Mas a igreja lá na sala estava cantando, pensando que ela ia para o céu. Mas a alma dela já estava indo para o tormento. Eu não gosto de pregar Malaquias. Se eu pudesse rasgar esse capítulo da Bíblia, eu rasgaria. Mas se eu fizer isso, eu sou um falso. E o cristão, ele vive de toda a palavra de Deus. Tem certas coisas que eu estou comendo hoje que eu não gosto. Eu ouvi uma pessoa dizer, fazer uma pergunta para um doutor: doutor, eu estou sofrendo de tal mal, só que eu não gosto de comer legumes. Eu odeio legumes. Ele disse: como você pode ficar boa se você não come aquilo que te cura, que vai te ajudar para te curar? Então o que cura a nossa alma é a palavra. Sem o Espírito Santo, irmão, nós estamos perdidos. Não adianta nada fazer as coisas fora da palavra. Pode ser um Abinadab da vida, pode ser um Uzá da vida, mas não vai adiantar nada. E eu tenho certeza que o apóstolo Paulo não gostava de pregar aquilo também. Mas ele teve que pregar. Ele teve que ensinar a igreja de Coríntio a sair da infância, a sair da meninice, daquelas coisinhas que acha que salva,
que acha que aquilo é tudo. Não, não é tudo. Nós estamos a caminho. Existe ainda um caminho a percorrer. Existe um Jordão para atravessar. Se nós não morrermos para nós mesmos, nada feito. Nada feito. A noiva, ela é o corpo de Cristo. E Cristo, a cabeça é a palavra. Então o corpo dele é a palavra. E é isso que nós estamos interessados. É nisso que nós estamos buscando. É para isso que a gente vem na igreja. Senão a gente vai ficar lendo só salmo, só cântico. Vamos ficar só cantando, só com salmo. Só que o cântico ajudou Saul por um tempo. Mas depois de um tempo, a música não estava resolvendo mais não. Aquilo agravou. Teve um tempo que a harpa de Davi expulsava demônio. Mas depois de um tempo, o mesmo Davi, com a mesma harpa, tocando os mesmos hinos, com a mesma unção, mas aquilo não tirou a lança da mão de Saul. Aquilo não impediu que Saul jogasse aquela lança, tentasse matá-lo. Ó Deus, nos ajude a ver essas coisas. Tira essas escamas de nossos olhos. Tira essas escamas do nosso entendimento. Nos liberta. Se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Para ver a realidade, o que é que está acontecendo. As profecias todas se cumprindo. Ponto a ponto, vírgula por vírgula. Palavra por palavra, tudo se cumprindo. E não tem como a gente entrar debaixo de uma peneira e dizer não existe sol quando o sol está brilhando. Não adianta isso. Ficar debaixo de uma peneira, o sol brilhando e a gente negando que haja sol. Que o sol não está brilhando, o sol está brilhando. O sol está brilhando, o sol está amadurecendo a semente. A semente palavra está sendo amadurecida com a luz do entardecer. A mensagem da luz do entardecer. O Espírito Santo enchendo a sua igreja, enchendo o seu povo. Até que dentro de nós não haja mais espaço para mais nada. Aí a gente ser selado. Leve-nos em paz. Leve-nos em paz. Nos perdoe todas as nossas falhas. Nos perdoe tudo. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Tenha uma boa noite. Deus abençoe a todos. Boa noite a todos. Foi um prazer tê-los aqui. É uma honra ter Jesus no nosso meio, né? É uma honra ter Jesus no nosso meio. E você é Jesus. Você é a palavra. Então é uma honra ter a palavra no nosso meio.